Onde é que a gente traça a linha entre, sei lá, o que a ciência pode de fato explicar e o que pertence ao campo da fé? É uma pergunta complicada. E talvez mais importante ainda, como é que a mídia decide contar essa história pra gente? Exato. Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa notícia que, olha, rodou o mundo. Um estudo científico que propôs uma explicação física para um dos eventos mais famosos da Bíblia. A travessia do Mar Vermelho. Exatamente. E para guiar essa nossa análise, a nossa fonte principal é um artigo de opinião, bem afiado, de um autor chamado Luiz Alfonso Gomes. E ele basicamente diz que essa história toda é um grande mal-entendido. Pois é. A nossa missão aqui é desconstruir os argumentos dele para entender a crítica, não só ao estudo em si, mas a toda a engrenagem de divulgação que entrou em ação nesse caso, sabe? E a atenção aqui é muito interessante, porque, assim, de um lado você tem um modelo computacional que, do ponto de vista da física, funciona. Ele faz sentido. É plausível. É plausível, ele simula um cenário que poderia acontecer. Só que, do outro lado, esse modelo está sendo aplicado a um evento que a nossa fonte classifica, assim, sem meias palavras, como ficção. Certo. Então, acho que o ponto central que a gente vai ter que desvendar é essa diferença. Uma coisa é você simular uma possibilidade física. Outra, bem diferente, é usar essa simulação para tentar provar um acontecimento histórico. Ok. Vamos analisar isso, então. Vamos começar pelo estudo em si, para todo mundo entender do que a gente está falando. Certo. Ele foi publicado numa revista conhecida, a PLOS ONE, e feito por pesquisadores de instituições de peso lá nos Estados Unidos. O Centro Nacional para a Pesquisa Atmosférica, o NCAR. E a Universidade do Colorado. Isso. O que eles fizeram de forma bem simples foi usar um computador para simular o que aconteceria se um vento muito, mas muito forte, soprasse sobre um corpo d'água específico. E os detalhes dessa simulação são bem precisos, né? Eles modelaram um vento vindo do oeste a uma velocidade constante de 100 km por hora. 100 km por hora? Soprando por 12 horas seguidas. O local que eles escolheram para a simulação foi uma área perto do Mediterrâneo, ali no delta do Nilo, com uma topografia bem particular. Tipo uma curva no rio? Exato. Uma curva num rio que deságua numa lagoa costeira. A ideia era ver o efeito que esse vento todo teria na água. E o resultado que o computador mostrou foi? Bem notável. A simulação indicou que, nessas condições exatas, a força do vento empurraria a água Para trás no rio e para longe na lagoa, a ponto de criar uma passagem de terra seca. O modelo previa um corredor de 3 a 4 quilômetros de comprimento. por 5 de largura. E tem mais, essa passagem ficaria aberta por umas 4 horas. Até aí tudo bem, é uma simulação física fascinante. Certo. O que causou todo o barulho foi a frase de um dos autores, o Carl Drews. Ele disse, e eu cito, as simulações encaixam bastante bem com o relato do Êxodo. E essa frase é o estopim de tudo. O fenômeno físico que eles simularam, que tem o nome técnico windset-down, ou rebaixamento pelo vento, ele é real. Não é mágica? Não, de jeito nenhum. Oceanógrafos estudam isso. Se as condições forem perfeitas, o vento certo, no lugar certo, com a profundidade certa, esse efeito pode acontecer. A física por trás do modelo é sólida. O problema, e é aqui que o artigo do Gomes entra com tudo, não está na simulação em si, está na interpretação. Nessa ponte que foi construída entre o resultado da simulação e a narrativa da Bíblia. Exatamente. Peraí, se a física funciona, o modelo é plausível. Então, onde exatamente a nossa fonte diz que o erro aconteceu? É um problema com os dados ou com a forma como eles foram traduzidos para o público? É exatamente na tradução, ou melhor, nesse salto lógico. O salto de dizer, este fenômeno físico é possível sob certas condições, para foi este fenômeno que explica o milagre do Mar Vermelho. Entendi. E a nossa fonte, o Gomes, vai fundo nisso. Ele traz um detalhe sobre o autor daquela frase, o Carl Drews. O artigo menciona que o Drews é descrito como um cientista crente militante. O que sugere, na visão do autor do artigo, que a interpretação dele dos resultados já vinha com um viés, sabe? Uma vontade de conectar os pontos com a crença pessoal dele.
em vez de se ater só ao que a simulação mostrava. O que? Então, a crítica começa na intenção do pesquisador. Mas pelo que eu entendi da nossa fonte, o problema explode mesmo é quando essa interpretação sai do laboratório e ganha um mundo. Com certeza. O Games não critica só o estudo. Ele mira em alvos muito maiores, quase institucionais. Quem mais ele coloca na berlinda? A crítica dele é sistêmica. É uma falha em cadeia, na visão dele. O primeiro alvo, depois dos autores, é a própria revista, a PLOS One. A revista científica. Sim. A questão que ele levanta é como a publicação científica permite que um artigo faça referência a fatos fictícios como se fossem reais. Mas uma revista como a PLOS One não tem todo um processo de revisão por pares justamente para filtrar esse tipo de coisa? Tem, claro que tem. Mas aí entra uma nuance importante. Os revisores provavelmente avaliaram a metodologia da simulação, a física dos fluidos, a matemática do modelo. A parte técnica. Exato. E nisso, o estudo era competente. É pouco provável que o escopo da revisão por pares de uma revista de ciências exatas inclua uma análise aprofundada da historicidade de textos bíblicos. Faz sentido. Então, a física passou no teste, mas o contexto histórico e a interpretação que conectava o estudo ao Êxodo acabaram passando junto como parte do pacote. Na visão do Games, esse foi o primeiro erro. Dar um selo de validação científica a essa ponte controversa. Entendi. A engrenagem da ciência focou na parte técnica e deixou a narrativa passar. E depois que é publicado, a história começa a se espalhar, né? Qual é o próximo passo nessa cadeia que o Games critica? O próximo passo é a divulgação para a imprensa. E aqui o alvo é o Eureka Alert, um serviço de distribuição de notícias científicas mantido pela prestigiosa Associação Americana para o Avanço da Ciência, a AAA. Uma instituição enorme. Gigante. E eles são criticados por terem disparado um comunicado de imprensa com um título que o Games considera muito problemático. O título era Partindo as Águas. Uma simulação computacional aplica física à fuga pelo Mar Vermelho. Uau! Esse título é bem direto. Ele não diz, uma simulação mostra um cenário parecido com o do Êxodo. Não. Ele praticamente afirma que a física foi aplicada ao evento. Exatamente. O autor argumenta que a manchete já enquadra a narrativa bíblica como um fato histórico que agora está sendo explicado pela ciência. Não é mais uma hipótese, é uma explicação. E quando uma instituição do peso da AAAS divulga algo assim... A mídia global tende a aceitar sem muito questionamento, e aí a gente chega no último alvo da crítica. A mídia em geral? Sim. Games acusa os veículos de agirem como papagaios, simplesmente repetindo a história de forma acrítica, porque era espetacular, né? Dava uma boa manchete. Com certeza. O que mais parece indignar ele é o fato de que essa notícia foi parar na seção de ciência dos jornais. Para ele, isso é um erro categórico. Ele argumenta que o lugar correto para essa matéria seria numa seção de fundamentalismo religioso. É uma provocação, entanto. Para ilustrar o que ele considera um absurdo, ele usa umas analogias bem sarcásticas, né? Sim, e elas são a parte mais memorável do artigo dele. Ele pergunta se a gente veria uma notícia séria, na seção de ciência, sobre a descoberta da cesta da Chapeuzinho Vermelho. Boa! Ou sobre um estudo geológico que encontrou o anel de Sauron de O Senhor dos Anéis. Imagina! Ou, a minha favorita, uma análise metalúrgica dos destroços da nave em que o Superman chegou à Terra. O ponto dele é claro, porque a gente dá um tratamento diferente a uma narrativa religiosa e a outras obras de ficção quando o assunto é prova científica. Para ele, é a mesma coisa. Exato. Ele até cita outros exemplos reais que ele considera igualmente absurdos, tipo um artigo que tentava diagnosticar a doença de uma pessoa supostamente curada por um milagre de Jesus, ou a famosa notícia de que a Arca de Noé tinha sido encontrada. Com 99,9% de certeza, lembro dessa. Pois é. Para ele, o padrão se repete. E ao fazer isso, ele força uma reflexão sobre a responsabilidade na comunicação. Começa com a interpretação talvez enviesada do autor do estudo. Ganha um selo de legitimidade da revista, é turbinada por um press release sensacionalista, de uma grande instituição e, por fim, explode na mídia, que, na busca pela manchete de impacto, não para fazer a pergunta mais fundamental. Espera um pouco, qual é a base histórica para o evento que a gente está tentando explicar cientificamente?
Isso me leva a pensar se a premissa dele é que a mídia errou a sessão, que as instituições erraram o tom, o que ele está realmente criticando aqui não é só a física ou a comunicação. O argumento dele é ainda mais. Fundamental, né? Ele não está só questionando a interpretação, ele está questionando a própria premissa do evento. Exatamente. Agora a gente chega no coração do argumento dele. O artigo do Luiz Alfonso Games abre com uma afirmação categórica sem rodeios. Ele diz: o êxodo não ocorreu. Direto assim? Direto assim. Ele afirma que tanto a fuga do Egito quanto a própria figura de Moisés são, nas palavras dele, uma invenção dos autores do Antigo Testamento. Para ele, não há debate histórico sobre isso, é um consenso arqueológico e historiográfico. Uau! Partindo desse ponto, todo o resto da discussão muda de figura. Completamente. Se você parte da premissa de que o evento é ficcional, então qualquer tentativa de explicá-lo cientificamente se torna, na visão dele, um exercício inútil. Ele usa a palavra estupidez, não é? Usa. Para o Galmez, não importa se o modelo computacional é brilhante ou se foi publicado na melhor revista do mundo. Se o evento que você está tentando explicar nunca aconteceu, a sua explicação científica não tem onde se ancorar na realidade. É como criar um modelo aerodinâmico perfeito para explicar como o tapete do Aladim poderia voar. A física do modelo pode até estar correta, mas isso não faz do Aladim uma figura histórica. Então, o que a gente tem aqui não é um debate sobre física contra fé. É uma discussão sobre o que ele enxerga como um uso indevido da autoridade cultural da ciência. Perfeito. A indignação do autor não é com a dinâmica dos fluidos. É com o que ele percebe como uma apropriação da linguagem, da metodologia e principalmente do prestígio da ciência para dar um verniz de credibilidade a uma narrativa religiosa. Uma inversão do método científico. Exatamente. Ele vê isso como uma inversão. Em vez de partir de uma evidência do mundo real para buscar uma explicação, ele argumenta que o estudo partiu de uma conclusão pré-definida, uma história da Bíblia, e foi buscar uma evidência científica que a confirmasse. É o que chamam de ciência de confirmação. Ok, vamos juntar as peças para a gente amarrar isso. De um lado, temos um estudo que, isoladamente, é um exercício científico legítimo, modelar um fenômeno físico real, o tal do wind set-down. Certo. O modelo mostrou que, sob condições extremas e muito específicas, um corredor seco poderia de fato se formar num corpo d'água. O ponto de ignição de toda a polêmica foi a conexão Direta e pública. que os autores fizeram entre esse resultado e a história bíblica do Êxodo. E do outro lado, temos a crítica da nossa fonte, o artigo do Games, que desmonta essa conexão em várias camadas. Ele não ataca a física, mas ataca o que ele vê como um ecossistema de validação. Que seria A interpretação dos autores, que ele sugere ser motivada pela fé, a validação da revista, que ele vê como uma falha no processo de revisão, a divulgação sensacionalista pela AAAS e a replicação acrítica pela mídia. No fundo, o argumento dele é que tudo isso representa uma falha coletiva em separar ciência de pseudociência e fato de ficção. Essa análise toda expõe uma tensão que vai muito além desse caso específico do Mar Vermelho, né? É algo que a gente vê acontecer com frequência. Sim, essa é a grande questão. É a tensão permanente entre a exploração científica de possibilidades, o e se, e a apresentação dessas possibilidades pela mídia. O e se da ciência. Isso. A ciência vive de formular hipóteses. O que aconteceria se um asteroide de tal tamanho atingisse o oceano? O que aconteceria se a temperatura global subisse 3 graus? São explorações valiosas. Claro. O problema surge quando a comunicação, seja por parte dos cientistas ou da imprensa, transforma o e se num categórico "foi assim que aconteceu", especialmente quando o aconteceu se refere a um evento cuja base na realidade é, no mínimo, motivo de intenso debate acadêmico. O que nos deixa com uma pergunta para refletir que eu acho que vai além do material que a gente analisou aqui. Munda. Se uma simulação de um fenômeno fisicamente possível pode ser usada para explicar um evento mitológico, em que outras áreas isso acontece? Onde mais essa linha entre modelar uma possibilidade e provar um fato se torna perigosamente tênue? Boa pergunta. E,
talvez o mais importante: qual é o papel e a responsabilidade de um cientista quando os resultados da sua pesquisa tocam em crenças e narrativas que são tão fundamentais para a identidade de milhões de pessoas?